pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Lembrando que esse material que o professor André Magalhães está disponibilizando para vocês foi baseado no material do professor Tiago Cajaíba. Vamos em frente. Bom, pessoal, para vocês compreenderem um pouco melhor vetores e matrizes, vamos começar a partir do Excel, que vai dar uma boa noção do que vem a ser vetores e matrizes. Vamos lá. Então vamos começar. A primeira coisa que nós vamos aprender é abrir o Excel. Menuzinho, procura o Excel na lista. Pronto. Então, o que é o Excel? O Excel é um programa de planilha eletrônica, permite você fazer vários tipos de cálculos, tá? Mas o que é mais importante aqui para a gente é que o Excel é uma matriz. Então, o que é uma matriz? Matriz é uma estrutura, tá certo? Que permite que você coloque informações, tá? Dentro dela, e você pode trabalhar com essas informações se você souber o posicionamento daquela informação. Para simplificar um pouquinho essa explicação que eu acabei de dar, vamos pensar da seguinte forma. Se vocês olharem aqui na coluna, no bloco da esquerda, nós temos os números. Esses números representam as linhas. Então, eu tenho a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E se vocês olharem aqui em cima, nós temos as colunas. Coluna A, B, C, D, E. Tá? Isso é uma matriz, ou seja, um conjunto de colunas e um conjunto de linhas. Tá? E para que serve isso? Você pode ver que aqui no Excel, se eu for passeando, eu vou ter sempre um par, tá? Representando aquela posição. Que par é esse? Linha, aqui nesse caso eu estou com a linha 6, e coluna B, tá certo? Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu vou botar o número 10 aqui, eu vou botar o número 11 aqui, eu vou botar o número 20 aqui embaixo. Então, se eu quiser pegar a informação, tá certo? De onde o 10 está, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar saber a linha e a coluna que aquela informação está. Quando eu clicar aqui, você vai ver 6B. Se eu quiser pegar a informação que está na 6F, eu vou ter 11. Se eu quiser pegar o 20, eu vou precisar de 7D. Veja que eu estou sempre trabalhando com linha e coluna. Tá certo? As linguagens de programação trabalham da mesma forma. Vou apagar agora. Quando a gente cria um vetor, ou quando a gente cria uma matriz, tá? Para que a gente possa guardar qualquer tipo de informação, eu preciso informar para a linguagem de programação aonde que essa informação deve ser guardada. Para isso, eu preciso informar linha e coluna. Aí você pergunta, mas vetor você só passa uma informação. Porque o vetor nada mais é do que uma matriz de uma linha. Como a linguagem de programação já está preparada internamente para tratar matrizes de uma linha, você só precisa passar uma única informação, que é a posição dentro daquela linha que ele está. Tá certo? Então, e essa é uma característica dos vetores. Você só precisa trabalhar com um número de posição. Eu vou explicar agora, dando um exemplo mais simples. 2, 3, 4. E aqui eu vou colocar 0, 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou aumentar um pouquinho a largura disso aqui. Opa, demais. Tá? Isso, gente, é só para que vocês percebam. Isso é só para que vocês tenham uma noção mínima para trabalhar. Tá? Porque quando a gente for para o código, fica muito complicado eu simplesmente falar de posicionamento, de onde a informação está, se vocês não conseguirem visualizar o que está acontecendo. Pronto. Eu vou agora aqui colocar uma bordinha para que vocês percebam. O que foi que eu criei aqui? Eu criei uma matriz com 5 posições, começando em 0 e terminando em 4. Tá certo? Uma coisa importante, tá? Todos os exemplos que eu vou dar aqui a primeira posição é 0 e não 1, como normalmente a gente está acostumado a trabalhar.
Isso acontece porque a linguagem C, a primeira posição, tanto de vetor quanto matriz, é a posição 0. Ele começa a contar a partir do 0. Isso é fundamental. Então, se você quer um vetor ou uma matriz, um vetor com 5 posições, tá? Você vai declarar o vetor como tendo 5, mas você vai começar a acessar de 0 até 4, tá certo? E não de 1 até 5. Isso é fundamental vocês terem em mente. Mas a gente volta daqui a pouco a esse ponto, quando eu for falar para vocês do código. Vou dar um exemplo de código para que vocês possam se ambientar. Mas vamos voltar. Eu acabei de criar uma matriz com 5 posições, tá certo? O primeiro exemplo que eu vou dar, eu vou desconsiderar isso aqui, tá? Eu vou colocar então aqui uma corzinha, deixa eu ver, branca, para que ninguém veja, tá certo? Nesse exato momento, eu acabei de transformar minha matriz em um vetor, tá? Eu vou colocar informações aqui dentro, sei lá, vou botar o número 100, eu vou botar o número 25, número 250, 300, e aqui eu vou deixar vazio. Como é que funciona na linguagem C? Veja, eu tenho um vetor com 5 posições, tá? E eu quero pegar a informação que está na posição 2. Como é que você faz? Você vai ter que dizer o quê? Vá na posição 2 e pegue a informação. Quando você for fazer isso, a linguagem de programação vai lhe devolver o conteúdo dessa posição. E qual é o conteúdo? 250. Certo? Daqui a pouco eu volto para falar de matrizes. Então, vou fazer agora uma pequena reviravolta para chamar o nosso dev C++, tá certo? Para que a gente possa começar a desenvolver com isso. Então, vamos lá. De posse do nosso querido dev C++, eu vou stdio.h começar a fazer o desenvolvimento da nossa aplicação. Opa, volte. Vamos começar a trabalhar. Todo mundo já sabe que no final a gente tem que rever o resultado, então eu já sei que vou ter um system aqui para fazer uma pausa. Pausa. Quase que me passo nessa daqui. Mas vamos lá. Declaração de variável. Eu acho que agora todo mundo já está um pouco mais ciente de como é que declara uma variável. Veja que no nosso exemplo, agora eu vou voltar para o Excel rapidinho. Opa. Não. Pronto. Eu declarei um vetor, tá, de 5 posições, tá certo? E coloquei só números inteiros aqui dentro. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Int, eu vou colocar vetor de 5 posições, tá certo? Acabei de declarar um vetor de 5 posições. Lembrando que a primeira posição começa em 0 e a última posição termina em 4. Tá? Eu poderia fazer de outras formas, tá? Tipo, botar quais foram os dados: 100, 25, 250 e 300. 100, 25, 250, não é isso? E 300. Tá? Print F vetor criado. Pronto. Com isso, tá, deixa eu salvar, lembrando, por favor, que é sempre ponto .c. Vou salvar aqui na área de trabalho. Aula vetores matrizes. Eita, desculpem. Quase. Melhor deixar o arquivo sem espaço entre os nomes. Aí agora vamos executar. Compile and run. Vetor criado. Esqueci do barra N. Vamos botar um barra N só para ficar mais claro. Vamos botar o barra N. Eu tenho que executar por aqui, que se eu apertar F9 direto, faz pausa no vídeo. Eu acabei de fazer uma pausa sem querer. Espero que não tenha cortado muito. Vetor criado. Só que se vocês forem olhar, eu não fiz muita coisa, né? Eu só criei um vetor e não fiz nada com ele. Agora eu quero mostrar
a informação printf de uma das posições do nosso vetor. Tá? Então vamos lá, eu quero posição, eu vou criar uma variável int i, né, que vai guardar a posição que eu quero mostrar, 2, ponto e vírgula, %d, porque é um vetor de inteiro, lembre que é um vetor de inteiro, posição, valor, posição, %d tem traço, tem valor, %d. Olha só o que eu vou fazer. Barra n, né? Pular linha. Posição i tem valor, %d, eu vou colocar vetor i. Prestem atenção no que é que eu estou fazendo aqui. Eu vou salvar agora, arquivo save. Eu estou dizendo, a posição de número 2 vai ter um valor, eu espero que vocês tenham percebido que não vai vir 25. Certo? Por quê? Vamos lá. Posição 2 tem valor 250. Tá vendo aqui? Posição 2 tem valor 250. Por que isso? Porque a primeira posição do vetor é a posição 0. Então, se eu perguntar por 0, vai vir 100. Se eu perguntar por 1, vai vir 25. Se eu perguntar por 2, que foi o que eu fiz, 250. Agora vamos voltar para o Excel. Mesma coisa, eu estou no vetor, tá vendo? A linha 0. Eu tenho na posição 0, 100. Na posição 1, 25. Na posição 2, 250. Se eu perguntar pela posição 4, vamos ver o que vai acontecer? Então, eu vou trocar aqui só para 4. Tá? Quando eu executar novamente, ele vai tentar pegar a posição 4 e mostrar a informação para mim. 0. Por quê? Porque o inteiro, por default, se você não colocar nada no vetor, tá? Esse compilador joga o valor 0 internamente. Então, eu passei 4 valores, certo? Para o vetor de 5 posições. Então, a quinta posição, ele automaticamente, para vetor de inteiro, colocou 0. Tá? Normalmente, os compiladores fazem isso. Eu não vou dizer que todos os compiladores de C fazem isso. Tá? Mas todos que eu já vi fazem isso. Agora eu vou tentar estourar o tamanho do nosso vetor. Bora ver o que acontece. Por quê? Porque a posição 5 não existe. Tá? Como assim não existe? Eu tenho a posição 0, 1, 2, 3, 4. Eu estou tentando acessar essa posição daqui. Veja, o vetor está aqui dentro. Tá? Eu estou tentando acessar uma posição fora. Isso vai depender, tá, de compilador para compilador. Tem compilador que vai dizer, você tentou acessar uma área de memória que não lhe pertence. Tem compilador, outros compiladores, né, simplesmente não vão dar acessão nenhuma. Vão tentar pegar o que tem escrito lá na memória e mostrar para você. Bora ver o que esse aqui faz. Opa, vamos fechar, né, senão não funciona. Vamos chamar de novo. Compile and run. Ele não deu erro. Ele pegou o que tem lá na posição logo depois e mostrou, veja, eu não tenho controle sobre esse número, tá? E a gente não tem garantia que esse número vai ser sempre o mesmo. Isso aí pertence a algum outro programa, tá certo? Que está usando essa posição de memória, que guardou essa informação, tá? E você não tem controle sobre isso, você está acessando. Se eu estivesse no Linux, provavelmente ele daria um erro, porque você está acessando a posição de memória que não é sua. Mas eu não vou entrar no mérito da questão ainda, porque posição de memória é coisa de ponteiros, que é o próximo assunto que a gente vai estudar. Vamos voltar a nos concentrar em vetores e matrizes. Tá? Vou dar Enter aqui e voltar. Então, revisando. Vetor é uma matriz de uma única dimensão, né? Que só tem a dimensão linha. Tá? E a gente acessa de forma sequenciada. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, dependendo do tamanho do vetor. Tá? Nós vimos aqui que nós criamos, ao criar o vetor, tá? Eu botei a posição 2 e ele não pegou 25, ele pegou 250, porque o vetor começa em 0, tá? Então 0, 1, 2, 3, da mesma forma que a gente tem aqui no Excel, 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Então se você declara um vetor de 5 posições, ele vai de 0 a 4. Se você declara 10 posições, ele vai de 0 a 9. E assim sucessivamente. Tá? Não esqueçam isso, é fundamental. Mas agora, eu quero mostrar todas as posições ao mesmo tempo. Tá? Então eu vou fazer uma coisinha interessante. Opa,
Deixa eu devolver minha declaração de variável aqui, que eu vou precisar. Tá? E eu vou fazer um laço, utilizando for. Eu quero um for de i igual a 0, que é a primeira posição do vetor. Enquanto i for menor do que 5, ou seja, 5 não vai, logo ele vai até no máximo 4. E mais, ou seja, eu vou sempre acrescentar 1 ao i. Tá? Eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui dentro do for. Sou preguiçoso, não gosto de ficar fazendo tudo, escrevendo tudo sempre. Tá? E percebam, a única coisa que eu fiz foi pegar essa variável i e percorrer o vetor. Tá certo? Então vamos ver o que é que vai acontecer. Vou dar um F9 aqui. Compile and run. Ele falou, ó, posição 0, 100. 1, 25, 2, 250, 3, 300, 4, 0. Que é exatamente a mesma coisa que nós temos aqui, certo? Então, uma coisa simples. Um software bastante simples que nós fizemos aqui, que nos ensina como percorrer um vetor. Tá? Só que agora eu vou dificultar um pouquinho mais. Eu não vou declarar a informação. Eu vou apagar. Tá? E vou fazer um for um pouquinho diferente. Eu vou deixar esse for do jeito que está aqui, que eu sou preguiçoso. Eu vou usar ele daqui a pouco. E vou criar um novo for. Só que print f. Digite o valor, um valor para a posição %d barra n. Opa, %d não, perdão. %d. Vou botar aqui i scan f %d i comercial, não esqueçam do i comercial, vetor i. Certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo ao usuário que me dê o valor para eu jogar dentro do vetor, certo? E depois eu vou mostrar o conteúdo desse vetor, tá? O que é que eu vou... Vamos salvar. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um novo conjunto de informações, sei lá, para que vocês vejam. Ao invés de 100 eu vou botar 5, aqui eu vou botar 10, aqui eu vou botar 30, aqui eu vou botar 26 e aqui eu não vou digitar nada, tá certo? E vamos ver o que é que acontece, tá? 5, 10, 30, 26. Vou executar. Digite o valor para a posição 0, tá? Então eu vou ter o quê? Já nem me lembro mais. 5, depois 10, né? Então 5, Enter. Depois posição 1, 10, Enter. Depois 30, Enter. Depois 26, Enter. Depois Enter. Depois 0, Enter. Então, ó, 5, 10, 30, 26 e 0. Tá certo? Veja, eu capturei a informação na tela através da digitação do usuário. Eu mostrei que eu guardei no vetor corretamente e a ordem que eu fiz. Tá certo? Então, vocês já viram mais um exemplo de como se trabalhar com vetor. Capturando a informação na tela através desse bloco e mostrando a informação através desse bloco. Tá certo? Isso é para vetor, ou seja, uma matriz de uma única dimensão. Espero que até agora vocês não tenham dúvidas. Tá? Qualquer coisa, posta no fórum. Vou fazer uma pausa agora, vou preparar agora a matriz. Vamos para matrizes. Pronto. Como eu tinha pintado tudo de branco, agora eu vou devolver para minha corzinha normal. Bom, o que é uma matriz? Matriz é a mesma coisa de um vetor, só que ela tem duas dimensões. Tá certo? Então, ao invés de só da gente se preocupar apenas em trabalhar com as linhas, eu vou ter que me preocupar agora em trabalhar também com a coluna. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher uma matriz aqui, sei lá, eu acho que o mais difícil é pensar em número para eu colocar aqui. 5, sei lá,
22, 21, 12, 54, 45, 60, 33, 70, 99, e assim vai. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer uma matriz quadrada não. Deixa eu esconder isso aqui por enquanto, porque assim fica mais fácil de botar um exemplo. O que é que essa matriz tem? Eu tenho duas colunas, tá? Com 5 linhas, tá certo? Como é que a gente trabalha com matriz? Ao invés de eu ter que passar uma única posição, eu vou ter que passar duas posições. A primeira posição é referente à linha que você está trabalhando. E a segunda posição é em relação à coluna que você está trabalhando. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, a informação que está aqui, esse 70, eu vou ter que passar para o nosso programa a posição 3, 1. Certo? Por quê? Porque 70 está na linha 3, ou linha 4, né? Mas representada pela 3, porque começa em 0, na coluna 1, certo? E na segunda coluna, tá bom? Por que isso? Eu vou passar uma informação para vocês. Normalmente, quando a gente trabalha com vetores e matrizes, a gente trabalha com duas variáveis que têm sempre o mesmo nome. I, que se refere à linha, J, que se refere à coluna. Aí você pergunta, quem instituiu isso? Na verdade, isso é uma coisa da matemática. Se vocês pegarem seus livros aí de colégio, vocês vão ver que sempre que o professor passava alguma coisa com relação à matriz, ele falava posição I e J. Tá? E isso acabou sendo herdado na linguagem de programação. Tá? Então, I, se eu quiser 70, eu tenho que passar I igual a 3 e J igual a 1. Certo? Quando eu passar I igual a 3 e J igual a 1, ele vai me retornar 70. Ok? Reprisando. Matriz é um vetor de múltiplas dimensões. Tá? Você não precisa ficar fixo em uma ou duas dimensões. Pode ter 3, 4, 5, 6 dimensões. É claro que é humanamente impossível a gente pensar em algo com mais de 3 dimensões. Tá? É uma coisa meio sobrenatural. Mas é só para que vocês tenham ciência de que a linguagem de programação suporta. Tá? Mas nossos exemplos aqui serão sempre com no máximo de 2 dimensões. Tá? Vamos agora para o código. Opa, cadê o nosso? Aqui. Bom, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar isso aqui comentado, tá? Porque eu sou preguiçoso. Vou usar isso aqui daqui a pouquinho. Comentário de bloco. E vou mudar a forma como a gente estava trabalhando. Certo? Eu falei o quê? Que nós temos uma de 5 por 2. 5 por 2. Acabei de declarar o nosso vetor. Tá certo? E agora eu quero que vocês percebam a forma como a gente vai preencher esse vetor. Tá certo? Essa matriz, perdão. Matriz, para não confundir. Se vocês pegarem se vocês pegarem o material, vocês vão ver que eu disse que todas as informações de vetores e matrizes são gravadas de forma sequenciada em memória. Então, olha só o que eu vou fazer. 5, 10. 5, 10, 21, 60, 12, 33. Deixa eu só tirar esse espaço aqui. Não tem problema o espaço, tá, gente? É porque eu particularmente deixo sem. 5, 4, 70. 45, 99. Até ok? Por que isso? Porque primeiro eu preencho a linha, tá? E depois a coluna. Alguns podem pensar que eu deveria ter preenchido assim, tá? Mas lembrando, é de forma sequenciada. Uma coisa interessante é a seguinte: eu vou guardar em memória essas duas informações. A próxima informação vai estar aqui. Só que isso para a linguagem C. Mas visualmente ele trabalha exatamente da forma como a gente trabalha em matemática. É assim, 5, 10, pula uma linha.
21,60 por uma linha, 12,33. Tá certo? Então, declarando vetor, você tem que fazer sempre assim. Primeiro você preenche a linha, depois a próxima linha, depois a próxima linha. Aí eu vou querer pegar, lembra que eu falei para vocês que eu queria 70, eu vou ter que passar I igual a 3 e J igual a 1. Bora ver o que é que vai acontecer. Printf, deixa eu copiar isso aqui que eu sou preguiçoso. Int I, int J, vírgula, e aqui eu vou passar, como foi? 3, 1, né? 3, 1. E percebam, opa, eu copiei o printf errado, desculpem. Deixa eu copiar a posição, o valor. Só que aqui eu vou ter que, como aqui é matriz, né? Substituir o nome da variável. E eu não posso simplesmente trabalhar assim. Tem que trabalhar com os dois, né? I e J. Veja, eu acrescentei mais uma dimensão, tá vendo? Essa dimensão é representada por esse novo colchete, esse J entre colchetes, esse que eu coloquei aqui novo, tá? Então, posição, eu vou trocar por linha, linha alguma coisa, vírgula, coluna, alguma coisa por cento D, tem valor, alguma coisa. Então, I, J, ou seja, a linha é representada pela variável I, na coluna, representada pela variável J, tem um valor de matriz IJ. Ou seja, o valor que está dentro dessa matriz na posição IJ, sendo que I está sendo 3 e J está sendo 1. Bora ver o que, é que vai acontecer? Espero que nada de muito agrado. Vamos fechar isso aqui e executar novamente. 70. Certo? Lindo isso. Ou seja, eu declarei o vetor, ou a matriz, perdão. Vou tirar isso. Bom, eu declarei a matriz, tá certo? E essa matriz tem 5 linhas com 2 colunas. Sendo que começa em 0, termina em 4, e começa em 0, termina em 1. Vamos voltar para Excel. 0, termina em 4, 0, termina em 1. Agora eu quero pegar, sei lá, o 12. Se eu quiser pegar o 12, eu tenho que passar linha 2, coluna 0. Vamos ver o que acontece? Linha 2, coluna 0. Vou salvar, fechar isso aqui, executar de novo. 12, certo? Então vocês podem ver que não existe uma diferença muito grande entre você trabalhar com matriz ou vetor, tá? O importante é que vocês tenham em mente como o conceito funciona. Por isso que eu estou trabalhando com Excel, certo? E com a linguagem de programação aqui. Porque no Excel vocês conseguem visualizar melhor como a matriz está se comportando, como é que ela está estruturada, tá? E na linguagem de programação, como a gente trabalha com isso de forma programática, tá? Agora eu vou mudar um pouquinho o nosso código que nós tínhamos anteriormente. Peraí, deixa eu copiar isso aqui. Veja, o que é importante, tá certo? É que na hora de você pegar a informação, tá? Você precisa saber como trabalhar com ela. Tá? Quando a gente tinha uma única dimensão, ficava fácil, era só você percorrer o I, tá certo? E aí tudo ficava fácil. Mas agora não, você tem que percorrer duas coisas. Você tem que percorrer a linha, como a gente estava trabalhando antes, que é o I, e tem que percorrer a coluna também. Então eu não posso ter um for apenas de linha, porque senão, se eu tiver um for só de linha, eu só vou conseguir preencher essa coluna aqui, que é a primeira, como aconteceria no vetor, tá certo? Não é isso que eu quero. Eu quero percorrer a linha e quero percorrer a coluna. Para isso, eu tenho que trabalhar com as duas variáveis ao mesmo tempo. Logo, para percorrer essa matriz, eu vou precisar trabalhar com I e J em for, em laços diferentes. No caso, o for. Então, eu vou fazer mais um laço aqui dentro. Preste atenção que isso aqui pode não ser tão trivial para vocês, tá? Por isso, eu vou tentar explicar de forma bem esmiuçada. Opa.
venha para cá. Pronto. O que que vai acontecer? Digite um valor para a posição blá blá, tá? Deixa eu ver aqui. Vou copiar isso aqui. Isso aqui. Digite um valor para linha alguma coisa, coluna alguma coisa. Certo? E aqui eu vou passar o valor de I e J. Só que na hora de capturar, eu vou precisar trabalhar com o I e J ao mesmo tempo. Então, sim, eu deixei vetor, né? É matriz, que eu chamei de matriz agora. Então, trocar o nome dessa variável aqui. Quando eu trabalho com dois laços aninhados, como a gente chama, né? A gente precisa ter uma coisa em mente. Esse aqui só vai, o próximo passo desse só acaba quando esse aqui todo acabar. Então prestem muita atenção. O que é que nós estamos fazendo com esses dois fors alinhados aqui? Eu vou percorrer a matriz da seguinte forma. Vou percorrer 0, a linha 0, e vou pedir a posição 0 de coluna e 1 de coluna. Depois eu vou variar a linha. Então eu vou ter que ir para I igual a 1. Aí eu vou pedir 1, 0, 1, 1. Depois eu vou variar de novo I. Vou para 2. Aí eu vou pedir J0, J1. Aí eu vou mudar o I. Vou para 3. Aí eu vou pedir J0, J1. E aí eu vou mudar o I de novo. Vou para 4. E aí eu vou pedir J0 e J1. Tá certo? Então percebam. Eu faço 0 com 0,1. 1 com 0,1. 2 com 0,1. 3 com 0,1. E 4 com 0,1. Tá certo? Então, quem vai estar variando internamente é o J. Então, o laço mais interno é o J. Tá? E quem varia depois? O I. Então, o laço mais externo é o I. Agora, eu vou preencher... sim. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar de declarar, né? Porque não precisa mais declarar. Essas duas variáveis aqui. Eu vou tirar isso. Esse printf aqui não é mais necessário. E depois eu vou copiar a mesma coisa aqui embaixo. Por quê? Porque na hora de mostrar eu vou ter que fazer o mesmo for. O mesmo for que captura a informação será utilizado depois para mostrar a informação. E aqui opa, será que eu copiei errado? Copiei errado, desculpe. Pronto. A posição. Não, eu tinha copiado certo. Desculpe. Vamos lá. O valor para a linha coluna é %D. Cadê %D? E aqui eu vou colocar matriz IJ. Vamos ver o que vai acontecer. Esse scanf não é mais necessário. Não vou pegar informação nenhuma do usuário. Certo? Vou apagar isso aqui para deixar o código mais visível para vocês. Então, vamos executar. Deixa eu ver se eu encontro algum erro. Acho que olhando por alto, não. For. Eu digitei vírgula, ponto e vírgula. Tá vendo que o compilador já me deu onde está o problema. Opa, como eu copiei o for, a mesma coisa. O erro de cima estava embaixo. Pronto. Digite o valor para a posição... gente, eu vou parar aqui. Deixa eu botar um /n aqui, porque esse aqui tá feio, né? Vamos lá de novo. Digite um valor para a posição 0, coluna 0. Vou no Excel. 0, coluna 0. 5. 0, coluna 1, 10. Então, 5.
10. Agora ele variou, tá vendo? Esse é o I, esse é o J. Esse é o I, esse é o J. Então eu estou 0001, 1011 e assim sucessivamente. Tá? O que é que nós temos na linha 1, coluna 0? Vou botar aqui do lado. Pronto. 1, coluna 0, eu tenho 21. Depois eu tenho 60. Depois eu tenho 12. Depois eu tenho 33. Depois eu tenho 54. Depois eu tenho o número 70. Depois eu tenho 45. E por fim, 99. Pronto. 5, 10, 21, 60. 5, 10, 21, 60. 12, 33. 5, 4, 70. 45, 99. Tá certo? Vamos sair. O que é que nós fizemos aqui? Reprisando tudo de novo. Nós criamos uma matriz. Nós vimos como é que nós trabalhamos com matriz de duas dimensões, tá certo? Nós percebemos a importância de se trabalhar com a coluna e a linha e a coluna. Nós relembramos que tudo começa em 0 e termina no tamanho que você declarou menos 1, ou seja, começa em 0 e o tamanho que eu declarei foi 5. Então é tamanho menos 1, 4, tamanho menos 1, 1. Então é 0 até 4 e 0 até 1, tá certo? Todas as vezes que nós acessamos uma matriz, eu tenho que passar primeiro a linha e depois a coluna, que é representado por esses números em colchete, tá certo? O que mais nós vimos? Que é necessário que nós que tenhamos uma forma de percorrer, tá? A forma mais simples e usual para todo mundo é você percorrendo linha, depois você percorrendo coluna. E que existem duas variáveis que são comumente usadas. Vocês podem chamar do que vocês quiserem, de linha, de coluna, mas que normalmente são chamadas de I para coluna e J para coluna. I para linha e J para coluna. Tá certo? E que quando a gente trabalha com laços aninhados, ou seja, um laço dentro do outro, o que é que vai acontecer? Eu executo um passo do laço externo e executo todos os passos do laço interno. Quando esse laço interno acabar, eu vou para o próximo passo do laço mais externo. Então, eu vou colocar aqui no Excel como é que isso aqui está funcionando. Eu vou chamar aqui no plano 2. I é igual a 0, fazer tipo um teste de mesa. Primeira vez que... Perdão, deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu vou conseguir deixar mais claro aqui. Deixa eu chamar o Excel, botar um do lado do outro aqui. Preste atenção nisso aqui. Vou botar aqui I e aqui eu vou botar J. Tá certo? Para que a gente possa começar a verificar o que está acontecendo. Primeira vez que isso aqui acontecer, I vai ter o valor o quê? 0. Tá certo? Então eu vou botar aqui. I é igual a 0. Na segunda vez, aí quando I chegar em 0, ele já vai encontrar um novo laço. E esse novo laço diz que J é igual a 0. J é igual a 0. Quando I for igual a 0 e J for igual a 0, ele vai mandar imprimir na tela o quê? A informação: digite um valor para linha 0, coluna 0. Certo? E aí eu vou jogar na posição 0, 0, 0, 0, tá certo? Deixa eu botar aqui centralizado, certo? Aqui em negrito, para vocês verem. Então, na posição 0, 0, eu vou colocar... Deixa eu copiar isso aqui para ficar bonitinho também. Pronto. Na posição 0, 0, 0, 0, eu vou colocar 5, certo? Que foi o que eu tinha feito naquela hora. E ele vai jogar na 0, 0 esse valor que eu digitei. Aí, esse laço aqui não acabou, porque ele vai de 0 a 1. Então, eu não vou vir para esse laço aqui de fora. Eu vou continuar aqui. Aí, J, que antes era 0, vai passar a ser J mais mais. 0 mais 1, 1. Aí eu vou jogar aqui 1. Verifique que eu não troquei o valor de I. Então, nesse segundo passo, o I continua em 0. Certo? E ele vai fazer o que de novo? Digite o valor para a linha 0, coluna 1. Aí eu venho aqui para a tabelinha. 0, coluna 1, eu tenho o quê? Número 10. Aí eu vou digitar lá 10. Aí ele vem para esse for de novo. Ele vai dizer que J é igual a J mais 1. J é igual a 1, passa a ser 2.
2 é menor que 2? Não, 2 é igual a 2. Então ele não executa mais esse passo interno. Ele volta aqui para o passo, deixa eu aumentar isso aqui. Ele volta aqui para o passo mais externo. Esse passo externo faz o quê? I é igual a I mais 1. Bom, antes eu tinha I igual a 1. Igual a 0, perdão. Agora eu vou ter 0 mais 1, 1. Quando ele chegar nesse laço mais interno de novo, eu zero o J novamente. Certo? Se eu zerei o J, então ao invés de 1, como ele estava antes, agora é 0. Quando eu mostrar a mensagem na tela, agora eu vou mostrar o quê? Digite o valor da linha 1, posição 0. 1, posição 0 é 21. Aí ele vai capturar a informação, vai voltar para esse for e vai dizer J é igual a J mais 1. Como não varia o valor de I, né? I continua sendo 1, J passa a ser igual a 1. Aí eu vou digitar o valor 60. 1, 1. E assim sucessivamente. Ou seja, eu vou sempre executar 2 passos para o J, 5 passos, 2 passos para o J para cada passo I que eu tiver. Tá certo? Então vai ser sempre 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. E assim sucessivamente. 2, 0, 2, 1. Depois varia aí. 3, 0, 3, 1. 4, 0, 4, 1. Até eu percorrer a matriz inteira. É por isso que nós temos 2 ifs, ou 2 laços de for aninhados. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido isso, tá? Que o Excel tenha facilitado a vida de vocês na hora do entendimento de vetores e matrizes. Tá? Aqui eu criei um vetor de inteiros, mas poderia ser de double, poderia ser de float, tá certo? Mas para esse exemplo de vetores e matrizes a gente trabalhou só com números inteiros, que é o mais usual. Tá? Se tiverem alguma dúvida, novamente eu peço para que vocês postem no fórum. Espero que esse vídeo tenha sido elucidativo. Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco para explicar o conceito de string, tá bom? Espero que vocês possam vê-lo ainda hoje. Um abraço.